Prezados colegas, me chamo Renata Alves Amorim, sou mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, atuo como advogada, docente, pesquisadora da Academia Paulista de Direito, atualmente sou doutoranda da Universidade de Coimbra, e é um grande prazer apresentar aqui brevemente meu artigo na primeira Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos. Esse artigo ele foi desenvolvido em coautoria com a minha colega também advogada, Thelma Flores Porfírio, e a nossa pesquisa, que deu origem a esse artigo, ele é denominado como uma análise da eficácia do compliance sobre o viés e a necessidade da efetivação dos direitos humanos no Brasil. A questão da relevância temática em pesquisar essa questão se deu com o advento da Lei 2.846 de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, em que houve a regulamentação das práticas do compliance no Brasil. Porque, anteriormente, o Brasil, através de outros instrumentos normativos, procurou assimilar a questão do compliance, acompanhando uma tendência mundial, mas a Lei 2.846, ela fatidicamente figura como um marco normativo nesse sentido. De modo que tornou-se importante e necessário analisar sobre a temática do compliance, o impacto dessa inovação normativa e principalmente a possibilidade de proteção e efetivação de direitos humanos pela preservação do patrimônio público. Porque o compliance, ele traz a questão de institucionalizar e fornecer para as empresas uma espécie de modelo de gestão e atuação empresarial em que a empresa e a sua atuação esteja pautada na regularidade com a lei, com práticas, com boas práticas, vinculado a valores relacionados à proteção de direitos humanos, racionalização do uso da força de trabalho, racionalização da atuação no mercado, sustentabilidade, preservação do meio ambiente e, principalmente, essa questão da lisura no momento da contratação do poder público, em que o poder público faz a contratação dessas empresas, a fim de pôr fim aos grandes esquemas de corrupção e desvio de verbas públicas que impossibilitam a correta aplicação do dinheiro público para a implementação de políticas públicas. O nosso artigo, então, é estruturado inicialmente na análise do conteúdo das práticas de compliance, da questão da corrupção na sociedade brasileira, como a configuração de uma das maiores barreiras ao desenvolvimento social e à consolidação da democracia. Nós analisamos ainda o lastro histórico em relação à corrupção no Brasil como um fenômeno social que configura uma espécie de sistema de compromisso do coronelismo, em que, para transformar a realidade social, é necessária grandes rupturas, talvez até mais profundas e duradouras do que apenas a aprovação de novas normativas em prol do combate da corrupção. Mas, enfim, posteriormente nós analisamos alguns dados essenciais para demonstrar como a perspectiva dos efeitos da corrupção no Brasil ela é devastadora. Figura, portanto, como um dos principais motivos para a debilidade em relação à questão de estruturação das políticas públicas, de modo que o compliance acaba se mostrando uma necessidade urgente e fatidicamente primordial para o desenvolvimento social no Brasil. Nós analisamos a questão da Convenção do Combate à Corrupção, da OCDE, de 1997, analisamos o relatório da Transparência Internacional, o relatório de integridade das empresas no Brasil, índices da América Latina, como a pesquisa realizada entre 18 nações sobre a questão da corrupção em 2017, que revelou que 31% da população brasileira já identifica que a corrupção é um dos piores problemas e das barreiras em relação ao desenvolvimento social no Brasil, e 97% dos brasileiros acreditam que o governo exerce sua função em prol de interesses próprios. Isso também nos permite afirmar
que a questão do compliance, e do combate à corrupção, alinhado com compliance, lógico, permite com que a confiabilidade no poder público também possa ser reestruturada e permitir a estabilidade democrática, logicamente. Então, nós também analisamos alguns dados em relação à apuração pelo judiciário brasileiro quanto a algumas perdas de verbas públicas em específicos relacionadas às grandes operações contra a corrupção nos últimos anos no Brasil, que no caso da Lava Jato, de acordo com esses dados, chega a 100 bilhões de reais, a fim de demonstrar que apesar do compliance ser uma necessidade e da Lei 2.846 de 2013 ter uma grande importância dentro da estrutura normativa do Brasil, apenas a estruturação e aprovação dessa normativa, ou até de um arcabouço normativo mais estruturado, não é suficiente para experimentar a transformação social. É necessário que aconteça uma transformação em relação à educação em prol dos direitos humanos. Nessa parte, nós citamos algumas doutrinas específicas em relação à questão da transformação social mediante a estruturação do desenvolvimento da educação em direitos humanos para preparar a sociedade para romper com antigos valores e experimentar valores de solidariedade em prol do desenvolvimento coletivo. Dentre essas doutrinas, nós citamos o professor Boaventura de Souza dos Santos. E, por fim, nós questionamos a questão da efetividade em relação a essa questão da norma da lei anticorrupção. Porque sem efetividade não há programa, mas mera simulação ou ficção jurídica. Então, verificando a necessidade de efetivação dos direitos humanos, a normativa internacional que fixa balizas mínimas de preservação da dignidade humana aponta que o movimento relacionado a práticas criminosas da corrupção, ela prejudica a perspectiva prestacional do Estado. E nisso, além de impedir a questão do desenvolvimento social, também diminui a confiança da população em relação à atuação do Estado, traz inúmeras instabilidades democráticas e, por fim, nós então concluímos que a perspectiva de importância da normativa não pode ser negligenciada, ela figura sim como um marco muito importante no Brasil, mas é um passo inicial. Né? A normativa ela precisa continuar sendo readequada, desenvolvida, para que o compliance possa ser mais aprimorado no Brasil. E também essas mudanças normativas, elas também devem vir estruturadas de políticas relacionadas ao desenvolvimento da educação em direitos humanos, para que a sociedade possa emancipar-se, compreender a necessidade da transformação social e tornar-se fatidicamente titular dessa reivindicação da atuação prestacional do Estado e compreender a sociedade em que estão inseridos, né? Dando o poder emancipatório do direito, ele não é só experimentado mediante o desenvolvimento do arcabouço normativo se os cidadãos não, se a população como um todo, na verdade, não está amparada de um desenvolvimento em prol dos direitos humanos nesse sentido. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Espero que a exposição breve em relação à nossa pesquisa possa compreender acerca de questionamentos sobre compliance. É um tema muito importante que deve continuar sendo objeto de incessantes pesquisas. Muito obrigada.